Está a saúde das suas pernas? Você já pensou nisso? Já olhou para suas pernas com um olhar diferente? Está com perna cansada? Hoje é o sétimo episódio para participar conosco. Sejam todos muito bem-vindos nessa live de hoje, onde nós vamos falar sobre os cuidados com as varizes no dia a dia. O que a gente precisa fazer para as pernas ficarem mais tranquilas, para a circulação melhorar, né, para melhorar aí toda a saúde das nossas pernas. E eu já estou convidando o Klaus aqui para participar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos todos. Boa noite, pessoal. Klaus, te mandei o convite. Vamos ver se chega aí. Boa noite. Olá, todos sejam muito bem-vindos nesse bate-papo nosso de hoje. Olá, pessoal. Regiane, vamos fazer uma live com a Regiane. A Regiane está presente aqui. Daqui 15 dias tem live com a Regiane também, pessoal. Então, bastante gente já participando. Olá, olá, boa noite. Klaus, te mandei de novo aqui o convite. Aê! Olá, deu certo. Eu tava apanhando aqui um pouquinho, mas tá tudo bem agora. Agora deu certo. Klaus, se você quiser afastar um pouquinho a câmera só Isso. para. Vou dar uma ajustada aqui, porque na hora que eu coloquei Aê! aqui, treinando, tava tudo bem aqui. Ó, acho que agora vai mais um Aí, pouquinho ainda, né? é. Que quando a gente divide a tela, aí ele Isso. diminui um pouco. Percebi isso aqui agora. Pessoal, tá todo mundo ouvindo a gente? Estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Tudo certo? Então tá, seja muito bem-vindo, Klaus, a esse quadro, né? O sétimo episódio do Wellness com Amigos, onde eu convido os meus amigos a conversar com a gente sobre a saúde, sobre como cuidar melhor do nosso corpo. E hoje é uma presença ilustre do Dr. Klaus. Klaus é cirurgião vascular, então ele cuida aí das pernas, das varizes e o lema é cuidar das pernas sem cirurgia, né, Klaus? Exatamente. Bom, mas primeiro, então, eu queria já começar agradecendo, né, esse convite. Acho que está sendo uma iniciativa sua, Pati, memorável, né? Fazer essas lives para a gente falar um pouquinho sobre como cuidar da saúde, né? E eu fico muito agradecido de poder participar falando um pouquinho sobre da forma como eu posso contribuir, né? Que é falando a respeito de varizes. Varizes que hoje é a minha rotina diária. Então, como você mesma disse, eu sou médico, sou cirurgião vascular. Esse tema de varizes, dores nas pernas, como tratar seus vasinhos, não sei o quê, me encanta tanto que foi motivo do meu doutorado também. Então, você vê que é um assunto que, além de lidar no dia a dia, é um assunto que eu sou realmente apaixonado, que eu gosto bastante. Então, eu me senti muito honrado e muito feliz por você lembrar de mim aqui, né? Além do que, fora tudo isso, essa parte acadêmica e tudo, nós somos amigos pessoais. A Paty é uma pessoa incrível e que eu tenho muito orgulho de que ela faça parte da minha vida, embora a gente esteja meio sumidinho, né? A gente está É devendo uma verdade. visita pro outro. Mas que A gente bom, só fica no Paty. vamos combinar, vamos combinar. A gente, né? E é tão bom a gente poder fazer uma live assim que a gente sente à vontade, né? Para a gente conversar e conversar com uma pessoa com quem a gente tem intimidade e sobre um assunto que eu sou super íntimo também. Então, assim, Ah, eu muito fico muito obrigado. feliz. Obrigada. E aí, pessoal, todos vocês que estão aqui conosco, podem fazer suas perguntas, né? Eu e o Klaus, o Klaus, né, na verdade, vai responder para vocês E nada de doutor, pelo amor de Deus. as Vamos lá. dúvidas que vocês tiverem, se vocês têm dor na perna, comenta, né? Nós vamos conversar bastante, falar o que é possível fazer no dia a dia, o porquê, quem trabalha sentado, quem trabalha em pé, como é que pode, né, melhorar tudo isso, a circulação das pernas, né? E varizes, e não é só estética, né, Klaus? Claro que não, né? A ausência delas assim não está visível, né? Não, de jeito nenhum.
Eu acho que uma boa da gente já começar assim, quando a gente fala do tema circulação, ele acaba sendo um tema muito amplo e às vezes até mesmo confuso para todo mundo, né? Uhum, Existem dois tipos principais de circulação, né? Que é a circulação arterial e a circulação venosa, e que são completamente distintas uma da outra em relação à função. De uma maneira bem simplificada, a circulação arterial é tudo aquilo que vai sair do nosso coração. Então, é o sangue limpo que vai até a sua última célula, do seu último dedo do pé, da sua última célula do corpo. E tudo que retorna esse sangue contendo impurezas, ele retorna então pela circulação venosa. Então, hoje o nosso objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa circulação que está retornando e os problemas que acontecem nessa circulação de retorno, que é o que nós chamamos de veias, são as veias propriamente ditas, e os problemas que decorrem a partir dela, né? Eu acho que a uhum, principal coisa, assim, de eu querer frisar que são circulações diferentes, é muito porque o pessoal sempre comenta a respeito de trombose, entendeu? E uma trombose de artéria é completamente diferente de uma trombose de veia, entendeu? uhum. As repercussões são também diferentes. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente entender essas diferenças principais dessas duas circulações aí, circulação arterial e venosa, né? E as varizes, elas são um problema mesmo decorrente da circulação venosa. Eu costumo dizer assim para as minhas pacientes, né, para todos os pacientes que me procuram no consultório e tudo, imagina que a gente tem uma casa e aquela casa ali, ela perdeu a sua estrutura. Então, aquela parede, ela caiu, né? E é exatamente isso que acontece com as veias quando nós temos varizes. A estrutura da veia, ela foi perdida. Aquela parede, ela caiu, ela não funciona mais. Então, por isso que nós temos as varizes. São veias tortuosas, dilatadas e que podem provocar não somente problema estético, mas como problemas funcionais, que é isso que você estava falando ali, né? Você me perguntou que as varizes realmente não são um problema somente estético, longe disso, né? Existem diversos graus, né, níveis, vamos dizer assim, de varizes, desde quando elas começam a incomodar somente esteticamente, ou até mesmo quando elas nem aparecem, mas já têm sintomas, até mesmo problemas que são decorrentes dessas varizes, como, por exemplo, feridas, que é o que a gente chama de úlcera varicosa. Então, é um problema muito amplo e que necessita atenção, que necessita cuidado. E eu digo assim também, quanto antes a gente cuidar, melhor é, né? Assim como, de uma certa forma, a maioria das doenças, né? Se a gente É. consegue pegar em estágios menos avançados, a gente também vai ter melhores resultados. Tanto no quesito que a gente vai economizar um dinheiro ali, porque são procedimentos mais baratos, são procedimentos menos invasivos, quanto na qualidade e resultado desses procedimentos. Então, eu acho que isso também é uma outra coisa que a gente vai poder discorrer ao longo dessa live aí também. Ah, com certeza. E esse exemplo que você trouxe da casa é bem bacana, é bem simples até mesmo para a Exatamente. gente entender, né? Porque as veias para nós é tão complexo, tão, Aham, né? Porque às vezes a gente pensa que veia, varizes e a gente nem pensa em retorno venoso muitas vezes, né? Então exato. pensa que é tudo igual, tem a trombose também. E Klaus, quanto mais Ixi, pior é para tratar ou não? Mesmo Paty, sendo lá no comecinho. Oi, deu uma travada, eu não... O que que você falou? tá. Desculpa. Ah, sobre a idade, por exemplo. Mesmo sendo uma vez assim, a variz pequenininha, né, veinha ali, começando, os Sozinho. termos eu não vou saber dizer, mas assim, Muito mesmo simples. começando ali, Ah. quanto mais idade tiver, mais difícil ou não para Então, temos, por tratar? exemplo, assim, vamos falar, lógico, a ideia nossa é que seja um bate-papo mais descontraído possível mesmo, né? Então, assim, sem preocupação com termos. Então, a gente vai falar de vasinhos, né? É isso que. Vazio, né? Isso, né? Aquelas veias tortas, então não tem problema algum nisso aí, né? Tá bom. Então, assim, quanto antes, né, a gente tratar, melhor.
Hoje em dia, a gente não tem limite de idade para fazer o tratamento de vasinhos, tratamento de varizes, essa premissa, idade, é inexistente, não existe. Então, assim, independentemente da idade, nós podemos fazer tratamentos. Óbvio Uhum. que vai depender do que nós vamos propor. E quando a gente pensa no tratamento, né, a gente vai tentar ser o menos invasivo possível. Inclusive, é o meu foco hoje de tratamento, ser um tratamento menos invasivo. Então, quanto menos invasivo é aquele tratamento, maior o limite de idade. E o que, na verdade, vai limitar, nem digo limitar, mas vai nos guiar também na escolha do melhor procedimento para aquela paciente, isso aí é outra coisa que eu acho muito importante a gente pensar, né? Que não existe um tratamento único para todos. Uhum. Eu acho que varizes, assim, vasinhos e tudo mais, é uma das doenças que tem um espectro de tratamento muito amplo. Não existe aquele tratamento que é correto. Então, o tratamento individualizado, ele é o mais correto. Então, a gente diz hoje no melhor tratamento para você. E Tá. às vezes, de uma perna sua não é o mesmo da outra perna, entendeu? Então, assim, Hum. de um vasinho de uma região na perna não é o mesmo de um outro vasinho numa outra região da perna. Então a gente trata, a gente tem essa visão que é realmente de um tratamento individualizado. E a gente leva muito em consideração, na verdade, a presença de comorbidades, né? Que são as doenças associadas. Então, nem tanto a idade, A idade. mas o quanto você tem de outras doenças associadas. Então, vamos pensar assim, dois perfis diferentes de pacientes, né? Ó, já vou aproveitar que você está falando sobre isso, e vou falar de um comentário que tem aqui, que também aí a gente já faz um link. Que tem um pessoal que está aqui com a gente falou que a família que tem muitos problemas de circulação, então já é uma questão familiar. Ah, sim, A claro. mãe e o pai, né, as irmãs fizeram a cirurgia e ela ainda não precisou. Então, esses cuidados que a pessoa, ela está perguntando, qual que é o tipo de cuidado? Principalmente não ficar doente, não ter uma doença pré-existente, né? Isso daí já é o principal, né, Klaus? Exato. Então, assim, igual eu tô falando, quando a gente pensa assim, então, perfis, por exemplo, de pacientes, vamos supor duas pacientes idosas. É completamente diferente eu pegar uma idosa que é ativa, é uma idosa que não tem problemas de pressão, ou até mesmo tem problema de pressão, mas ela é controlada. Então, ela tem hipertensão ou tem diabetes, mas é controlado, entendeu? De uma outra Uhum. paciente que não faz nenhum tipo de atividade, obesa, diabética, hipertensa, que não controla nenhum desses tipos de problemas ou de comorbidades. Então, são perfis completamente diferentes e que vão exigir de mim o discernimento para propor também tratamentos diferentes. Isso é importantíssimo, porque são riscos diferentes. Então, é isso que a gente tem que pensar: risco-benefício em relação àquela paciente, entendeu? Agora, essa seguidora sua que já começou falando a respeito de que ela tem um problema na família, eu acho que isso é super válido a gente comentar também, porque tem uma notícia que é meio ruim em relação às varizes, que é um problema genético mesmo, não tem como. Então, tá Mentira. ali no seu gene, 90% está relacionado com a sua genética. E uma coisa que eu sempre comento em consulta e que as pacientes sempre ficam surpresas, porque eu faço a seguinte pergunta, assim, e você tem problema de varizes relacionadas à mãe ou está vindo esse problema do pai? Até Por isso tem quê? diferença? Tem diferença. Porque quando você tem a herança de varizes e ela vem do pai, normalmente são varizes mais grossas, são varizes mais complexas de serem tratadas, entendeu? E aí já tem um outro perfil também. Nós estamos falando de homens, por exemplo. Homem, quando eu sei que pisou no meu consultório, eu já sei que é um problema mais avançado. Normalmente são pacientes que vão exigir procedimentos mais invasivos. Por quê? Os homens demoram mais, né, para Uhum. procurarem. Eles não têm tanto a preocupação estética relacionada às varizes. Então, muitas vezes, as pacientes elas nos procuram no estágio inicial, porque aquilo lá está incomodando esteticamente. Ótimo, É. perfeito.
tá na hora mesmo da gente pensar, justamente para a gente não evoluir com a doença, entendeu? Agora, se você vai deixando, vamos falar assim, se você está criando as suas varizes ali, né? São aquelas varizes criadas, que são de longa data, normalmente vão ser procedimentos Muitos um pouquinho anos, mais né, ali. complexos. Isso, exatamente. Então, é um problema genético mesmo, tá ali. Mas a gente, assim como todas as outras doenças, como todas as doenças de uma forma geral, existem também fatores que são fatores de piora, né? Fatores ambientais que contribuem para o surgimento ou para a progressão daquelas varizes, entendeu? Então, Ah, assim, igual, por exemplo, tem uma seguidora também falando aqui que na menopausa, a Evânia, eu percebi que minhas pernas na menopausa aumentou muito os vasinhos. oi. Ah, eu Você pensei falou que da tivesse cortado. menopausa que aumentaram os vasinhos, né? A Evânia Sim. comentou aqui com a gente que aumentou. E, Então, contribui muito com esse quadro aí que você traz para a gente, né? Que não e é são só fatores de pior. a família a genética, mas também as questões etárias ou o ambiente em que. Não o ambiente externo, né? Mas, enfim, a condição da pessoa, né? De Com toda idade, conforme foi certeza. Então, acontecendo. assim, a idade é um fator, sim, que contribui para o surgimento e para o agravamento das doenças. Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre os fatores de risco, né, para o surgimento de varizes. Está muito relacionado também à sua atividade laboral, o tipo de trabalho que você exerce. O que eu costumo dizer daí? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Então, a gente recomenda o seguinte, que você não passe o dia todo de pé e nem o dia todo sentado. O ideal é que você sempre varie. Então, se você trabalha home office, está ali o dia inteiro sentado, faça pausas, ou então levante com períodos regulares. Isso A cada aí, uma hora, quanto mais ou menos? a cada 1, 2 horas, ela já é o suficiente. E outra coisa que eu Tá. oriento, se você não tem essa possibilidade, puxa, meu dia está corrido, não consigo nem levantar para tomar uma água, para dar uma movimentada ali na perna, entendeu? Mantenha a sua perna elevada. Pode colocar uma cadeira na sua frente. Então a perna não vai ficar cruzada em 90 graus, entendeu? Então só o fato de você levantar a sua perna e você movimentar os seus pés. Então assim, faça movimentos do tipo assim, ó, para frente, para trás, movimento circular para dentro, movimento circular para fora. Isso aqui já vai estimular a sua circulação. Só com esse tipo de movimento você já vai ver que melhora, então, sintomas do tipo inchaço das pernas, entendeu? Que ativa ali a panturrilha, é isso? Ativa a panturrilha. A panturrilha, a gente hoje tem uma visão que ela é como se fosse o nosso segundo coração. Ela é o nosso coração da circulação periférica. Então, se você tem uma panturrilha forte, malhada, é uma panturrilha que vai conseguir bombear bem o seu sangue. Assim, você vai prevenir o surgimento de varizes, entendeu? Então, daí outra recomendação. Gente, que Atividade maravilha física. isso. É. A atividade física é essencial para evitar o surgimento de varizes. Por dois motivos. Porque você vai estar estimulando a sua panturrilha. Então, assim, também é atividade física que malha perna, né? Não adianta, tipo, homem é mestre para fazer isso, né? Vou pra academia, só malho o braço, só malho cintura para cima e esquece perna, entendeu? Não, então é malhar a panturrilha. Não, ativou a sua panturrilha, você está ativando a sua segunda circulação. Por quê? Você, além de fazer esse movimento, né, de melhorar o seu retorno venoso, você está aliviando a pressão que existem das veias mais superficiais, prevenindo o surgimento de varizes. E um outro motivo, o segundo motivo, é porque assim você mantém o seu peso adequado. Então, a atividade física é um ótimo fator para você evitar a obesidade, né? Então, que é um dos fatores que também fazem surgir varizes. Se você está acima do peso, sobrepeso, obesidade, é um fator de risco, sim, para você ter varizes. Por quê? Porque imagina que, igual eu falei no começo, a gente está falando agora da nossa circulação que está vindo lá da sua última célula, do seu dedão, não sei o quê, para cima. Então ela está lutando contra a gravidade.
A gravidade está puxando tudo para baixo. Imagina que, além de lutar contra a gravidade, o seu sangue tem que lutar contra a sua obesidade na barriga, entendeu? Então é mais um fator de dificuldade. E é por isso que a pessoa que é sedentária, a pessoa que está acima do peso, é aquela pessoa que vai ter mais inchaço na perna, vai ter mais dor na perna, não tem como, entendeu? Então, assim, atividade física vai estimular tanto a sua panturrilha quanto te ajudar a manter o seu peso ideal. Só daí a gente já falou, Ó, a então, Marisa está perguntando aqui se a natação também ajuda. Ela faz natação 2 vezes por semana. é Também ótimo. ajuda a ativar essa circulação? Nossa, é claro, natação é um dos melhores exercícios aí. Existem alguns exercícios que normalmente eu recomendo como fator de prevenção para varizes, né? E natação está entre eles. Na verdade, exercícios de água, hidroginástica e natação são Uhum. muito bons. Caminhada, corrida, então são ótimos exercícios também, né? Se você, mas é uma caminhada também capaz de manter o seu coração mais acelerado, né? Aquela caminhada fofoca, entendeu? Tem que dar uma aceleradinha no seu Não é coração, porque passeio no parque, né? Com o isso não é cachorro. passeio no parque, entendeu? Tem que dar aquela esbaforida, porque não adianta ficar lá só conversando, fofoca, pipipi, popopó, que não vai adiantar muito, não, entendeu? Não é a caminhada da língua, né, Klaus? Isso! E musculação é uma outra atividade física. E aí tem o outro mito da musculação, né? Que acho que alguém deve perguntar em algum momento aí, musculação dá varizes ou não, né? É, aqui, acabou de perguntar. Olha aí, Musculação aumenta os vasos. Mito ou verdade? Aqui, ó, a Regiane acabou de perguntar. mas essa é uma dúvida que acontece muito. E musculação, por favor, gente, vamos tirar esse mito da cabeça. Não provoca varizes, entendeu? É um ótimo exercício para estimular a sua circulação, para estimular a sua panturrilha. Agora, claro, eu estou falando daquela musculação nossa do dia a dia, né? De pessoas comuns malhando. Não estou falando de halterofilistas, por exemplo, que Tá. trabalham com isso a fim de desenvolver sua musculatura. E assim, esses pacientes, sim, eles pegam muito peso, pegam muita carga, aí sim vai ter uma sobrecarga e aí pode provocar mais varizes, sim. Mas a musculação nossa do dia a dia, pessoas normais, pessoas comuns, não tem nenhum Uhum. problema, é inclusive muito estimulado e recomendado. Por favor. O step Ah, também, aqui a step Marisa também. também tá falando step Oh, também. delícia! Tudo que vai malhar sua panturrilha, pode. Porque não é o impacto, nessa questão do impacto, porque às vezes o pessoal fala, o step você vai ficar subindo e descendo, né? Ali é Não. mesmo Gente, vou falar esse uma coisa para movimentar, essa vocês. atividade, né? O que vai provocar as varizes vão ser sua genética. Entendeu? A maior parte E pode ficar não tranquilo. fazer nada, e não fazer exercício, né? E se você não fizer exercício físico, é pior ainda, entendeu? Step pode fazer, pode subir escada, entendeu? Doutor Klaus faz crossfit, gente. É, Então, ó, exato, exatamente. Faz CrossFit, foi inclusive de lá que nós nos conhecemos. Então, assim, é, pode fazer musculação, pode fazer CrossFit, pode fazer o step. Importante é você manter a sua panturrilha ativada. Sempre eu tô falando aqui de atividade corriqueira, né? De pessoas regulares, pessoas comuns malhando, e querendo promover saúde. Não tô falando de competidores que trabalham com isso, né? Pessoas que levam ao extremo. Lembra que eu falei? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno? Os extremos, eles são ruins. O sedentarismo é ruim, mas o extremo também é prejudicial, né? prejudicial. Não vou falar que é ruim, porque né, senão não teria um esportista mesmo, de fato. E como que tem também aqui falando das mulheres grávidas? Muitas mulheres grávidas também já vi que tem as pernas roxas, né? E aumentam os vasinhos. Nesse caso, ela tem um aumento de peso por conta do bebê, da barriga ali, né, Klaus? Como que faz, né, nesse momento aí da gestação para cuidar melhor das pernas? Pois é, Tem que usar meia? Como que é? ótima pergunta, entendeu? E aí a gente entra num outro fator de risco importante para varizes. Gravidez é um fator de risco, sim, para a gestação. E normalmente, né, as varizes elas surgem principalmente após uma segunda gestação, né? Mas quem tem tendência, quem já tem varizes antes de engravidar, e é daí que vem a nossa recomendação de que, se você está se planejando para engravidar, tratar antes, justamente por quê?
a gravidez vai piorar. E durante a gestação, nós temos uma limitação para realizarmos o seu tratamento. Então, durante o seu período gestacional, durante a gravidez ali, a gente só vai conseguir manter, aliviar sintomas, mas de fato, tratar uma veia a gente não vai conseguir. Entendeu? Os procedimentos invasivos, não invasivos, são todos proscritos durante esse momento. Nem tanto por conta do procedimento em si, mas porque assim pode ter mais mancha, pode ter mais complicação. Durante a gestação, a mulher ela está sujeita a uma, imagina, ela é uma bomba hormonal, entendeu? Então todos os hormônios eles estão desregulados. É um período mais trombogênico, é um período que você tem mais trombose, né? É um período que tem mais manchas na pele, então, assim, nós não fazemos nenhum tipo de tratamento invasivo neste momento. Ah, mas é aquela paciente que tem varizes durante a gestação, tem nada o que ser feito? Tem sim o que ser feito, e é importantíssimo nós alinharmos isso desde o início da sua gestação. Então, a meia, ela vem muito para contribuir nesse momento, né, durante a Uhum. gestação. E é nesse momento da gestação a principal indicação da meia calça mesmo, aquela meia que vai abraçar a barriga, Até a barriga. até a Ah. barriga. Então, na gestação, E é, tem um tempo, pouco assim, nos meses, com quantas semanas é no o ideal? começo, porque muitas pacientes. E aí vem outra coisa, né? Uma outra coisa relacionada às meias. Antigamente, a gente acreditava que as meias elas servissem para prevenção do surgimento de varizes. Uhum. Hoje, a gente já sabe que as meias não previnem o surgimento de varizes. Isso é um outro mito. As meias, elas vão, na verdade, aliviar sintomas. Então, imagine aquela pessoa que tem pressão alta e que toma sempre o seu remedinho de pressão para controlar a pressão. No dia que ela deixa de tomar remédio de pressão, o que acontece? A pressão aumenta. A meia é a mesma coisa, é um remédio, só que você vai vestir ao invés de tomar. Você Tá. está usando ela regularmente, os seus sintomas estão controlados. Que sintomas são esses? Sintomas de peso, de cansaço e de inchaço nas pernas. As varizes vão murchar, né? Então tudo isso vai acontecer. Isso, inclusive, durante a gestação. Parou de usar meia, os sintomas eles voltam, entendeu? Então a meia ela serve para controle de sintomas. E durante a gestação isso aí é importantíssimo que a gente consiga melhorar os sintomas também, entendeu? Tá, perfeito. Ô, Klaus, tem mais uma pergunta aqui, que você disse que cada caso é um caso, mas talvez assim, vamos falar grosso modo que a Sim, gente não consegue avaliar, né? Mas um senhor de 65 anos com varizes avançadas pode fazer natação? Atualmente ele só faz caminhada. claro, claro, com uma Porque ela tem baixo ressalva. impacto, é por isso? Assim, a Claro, natação com ela é uma tão ressalva. indicada. Lembra que eu falei assim que existem vários estágios de varizes. Se a gente está falando de Uhum, estágio avançado, pode ser que essa pessoa tenha úlcera, tenha alguma ferida. Aí eu estou falando do último estágio de varizes, é uma uhum. complicação bem grave de uma varizes avançadas, né? Que elas podem provocar ferimentos na pele. Então, se ele está com uma ferida ativa, ferida aberta, aí não vai fazer natação, entendeu? Certo. Então, nesse momento, não. Mas se a gente está falando de todos os outros estágios, mesmo o paciente que já teve uma ferida, que cicatrizou, não está com uma ferida ativa e tudo mais, a natação é uma ótima atividade física, sim, natação hidroginástica, porque ela vai estimular muito bem a panturrilha, entendeu? Então, assim, isso é ótimo, deve fazer, é importantíssimo, que legal. Ah, que bacana. Gente, é o seguinte, eu tinha combinado com o Klaus 30 minutos de live, mas assim, a gente já está atingindo nossos 30 minutos e Klaus, dá para você ficar mais um pouquinho com a Claro, estou gente? aqui à disposição. Não tem problema, Paty. Pelo amor de Deus, a gente tem muito Porque eu tempo. tenho mais uma pergunta aqui falando o seguinte, das diferenças dos tratamentos. Por exemplo, que hoje tem o laser, tem a cirurgia, tem aquelas espuminhas, né? Uhum. De um modo geral, assim, como que funciona isso para a gente? Claro, tem as avaliações, dia mais laser, a espuminha nem tanto. Como que é assim na sua linha de trabalho? Até mesmo porque você, né, fez aí a sua especialização na medicina com evidências, trabalha o Sim. laser, estudou laser de cabo a rabo, você é PhD no laser. Exato. Como é Bom, que então é isso, assim, Klaus?
É importante a gente pontuar que, na verdade, o tratamento de varizes, ele desenvolveu muito nos últimos anos, assim, desde quando eu terminei a minha residência, isso a gente está falando ali de 10, 15 anos atrás, né? Uhum. Para agora, o tratamento de varizes evoluiu muito, né? Então, a nossa tendência, o nosso olhar para as varizes mudou bastante. E eu vou dizer que o Brasil hoje é um dos principais, é um expoente no tratamento de varizes, justamente porque a gente tem uma preocupação estética em entregar resultados melhores do que o pessoal lá fora. Eles têm uma outra visão em relação às varizes, entendeu? Lá eles só vão tratar aquelas veias grossas, aquelas veias calibrosas, diferente da gente aqui que tem uma preocupação já estética. Então, por exemplo, se tem algum vasinho, a mulher já fica preocupada em mostrar, já não quer ir para a praia, não usa um short, e nós somos um país tropical, né? Então, assim, a gente usa roupa curta, mulher usa roupa curta, né? É. Vai pra praia, vai de biquíni, entendeu? Então, assim, muitas mulheres têm essa preocupação, é uma preocupação legítima, né? De mostrar ou não as suas pernas. E isso incomoda, passa a ser um problema. Então, assim, os tratamentos, eles variam bastante mesmo, de paciente para paciente. Mesmo, e eu costumo dizer, né, de perna para perna, né? Não existem duas pernas iguais. A sua perna direita não é igual à sua perna esquerda, entendeu? Os achados da sua perna esquerda não são o mesmo da perna direita. Então, essa é uma das belezas do tratamento de varizes, né? Que realmente, se tem alguma coisa que a gente pode falar que exige tratamento individualizado, é o tratamento de varizes. E isso exige que o profissional esteja conectado com o que há de mais moderno também em relação ao tratamento de varizes e de vasinhos. E o laser, ele ganhou uma visibilidade muito grande de 10 anos, 10, 15 anos para cá, né? Então, a nossa expertise no tratamento de microvarizes, de vasinhos, que são aqueles vasinhos, né? Avermelhados, arroxeados, azulados, esverdeados, que podem provocar sintomas, tanto locais quanto sintomas, quanto uma preocupação estética, né? O laser hoje ele consegue ter essa abrangência no tratamento de vasinhos ali em torno de 2,5 até 3 milímetros, né? Quando passa disso, nós também tratamos com laser, só que é um outro tipo de laser, são lasers diferentes. Aí é um laser que já vai por dentro da veia, né? Essa é uma técnica também que vem ganhando espaço, que nós chamamos de ATA, né? Então, a abreviação de ablação térmica totalmente assistida, e que não exige repouso no pós-operatório, que você não precisa ficar afastado das suas atividades. Imagina, você, por exemplo, você é uma mulher super ativa, do tipo que tem uma super corrida, eu já acompanhei muito da sua rotina, eu sei como que é a sua vida, né? Imagina ter que parar a sua rotina, né, para fazer tratamentos e tudo mais. Então, assim, Não ia isso fazer, isso vem né? caindo, entendeu? Então, assim, a nossa ideia hoje é que a gente consiga fornecer tratamentos cada vez com resultados melhores, resultados não somente estéticos, mas principalmente funcionais, né? Porque não adianta nada você ficar bonita e com a perna tendo cansaço, sintomas ali. Não É. adianta, não é isso. Eu digo sempre assim, ó, primeiro funcional, depois estético. E essa é uma lógica mesmo do tratamento de varizes. A gente vai sempre tratar de dentro para fora, das veias grossas para as veias mais finas, entendeu? Existe uma ordem de tratamento que é outra coisa importante a gente pensar, né? Tá. Então, assim, existem outros tratamentos também, por exemplo, muito famoso é tratamento com espuma, né? E aí, cada tratamento tem o seu espaço. Não gosto de falar em um melhor tratamento, mas normalmente é uma associação deles para a gente buscar um melhor resultado. Isso sim, o E às melhor vezes a resultado pessoa para ela vai você. precisar fazer uma combinação, essa associação que você falou, né? Não é só Nossa, um eu não que eles digo vai nem às resolver, vezes. né? Não digo nem É. às vezes, mas assim, quase sempre mesmo, entendeu? Tá. A maior parte das vezes é um tratamento combinado. Mesmo quando a gente trata com laser, que é o da pistolinha mesmo, que a gente chama de Uhum. laser transdérmico, né? A gente associa técnicas, que é a escleroterapia, né? A aplicação. Todo mundo já ouviu falar, né, de aplicação, fazer aplicação.
Então a gente associa essas duas técnicas, porque uma potencializa a ação da outra. O que uma perde, a outra ganha, entendeu? Então uma vai potencializar o outro. Se a gente utiliza, por exemplo, a glicose, que é uma das substâncias que nós utilizamos para o tratamento dos vasinhos, ela não tem uma potência tão forte, mas ela mancha menos, o que é uma ótima qualidade. Mas ela não tem essa potência forte. Quem supre a potência? O laser. O laser. Se eu uso só o laser, às vezes eu tenho que colocar uma potência, eu tenho que colocar parâmetros, né? Os ajustes têm que ser muito altos. Então, o risco de queimar a pele é maior. Então, se eu tenho a glicose para associar, eu posso usar parâmetros mais baixos, entendeu? Então, a gente associa técnicas. Olha, hoje eu digo que em 100% dos casos. Ah, que perfeito. Então, assim, isso é muito bom para a pessoa também ser olhada por um todo, saber que depois não vai voltar ou que vai melhorar mesmo de verdade. Porque às vezes a gente ouve, né, a pessoa falando, ah, eu não vou fazer porque eu já fiz, não deu certo. Mas muito se modernizou, né, Klaus? Então você falou aí Uhum. de 10 anos, nos últimos 10 anos, muita coisa, os estudos aí mostram, né, resultados melhores. Nossa, e aí você falou uma coisa, vou pegar um gancho do que você falou aí agora, de voltar, entendeu? Que isso aí é um dos mitos, né? Não é nem mito. Bom, falei errado, não é mito, porque isso Uma é falsa uma crença, realidade uma realidade. de quando o tratamento não é feito da maneira adequada. Aí sim você vai estar ali e é uma sensação real, legítima de que está enxugando gelo. Esses dias mesmo eu recebi uma paciente assim, doutor, eu fiz 15 sessões de aplicação, ela fez num outro lugar, não sei, não entro nesse mérito, né? E assim, eu tenho outras veias aqui, e eu senti que eu preciso tratar essas. Olha isso, foi intuitivo da própria A paciente. paciente falou que sentiu. Quando eu vi a paciente com varizes mesmo, veias grossas, não eram só vasinhos, microvarizes. Então, assim, lembra que eu falei assim, a gente precisa fazer o tratamento das veias mais grossas para depois de fazer o tratamento dos vasinhos? Por Uhum. que isso? Porque assim a gente consegue atuar na causa. A gente está atuando naquilo que está provocando. Imagina que os vasinhos, microvarizes ali, são somente a ponta de um iceberg, sendo que o iceberg está todo ali embaixo do mar, entendeu? Então, e esse iceberg embaixo do mar é o que a gente consegue diagnosticar a partir de tecnologias, fazendo uma ultrassonografia bem feita, uma realidade aumentada, entendeu? Então, assim, primeiro a gente vai tratar essas veias grossas, que são as veias que alimentam os vasinhos, que é o que a gente chama de veias nutrícias, né? Por quê? Porque são nutridoras, para depois a gente tratar os vasinhos mesmo propriamente ditos. Então, é uma etapa funcional antes de uma etapa estética, entendeu? Porque isso é só um cirurgião vascular que vai saber, né? Então, por isso que precisa procurar um profissional adequado. É cada um no Ex- seu quadrado. A gente sempre Exato. conversa isso, né, Klaus? Toda vez que eu saio com o Klaus, Exatamente. gente, eu falo para ele, Klaus, é cada um no seu quadrado, Klaus. Porque Exatamente, não não tem tem como, como. entendeu? Assim, não é querendo falar, né? Mas foram, tipo, são 6 anos de faculdade, mais 6 anos de residência ali, né? Porque eu ainda fiz inúmeras especializações, eu fiz, tipo, cirurgia geral, mais 2 anos de cirurgia vascular, fiz um ano de endovascular, um ano de Doppler, só um ano de Doppler vascular voltado para isso, mais 4 anos de doutorado voltado para essa área, não é à Doutorado. toa, entendeu? Ou seja, é um tema que é muito complexo, é um tema que É. merece ser muito explorado, não dá para a gente querer fazer qualquer coisa, e assim, é a sua perna, né? Mas aí cada um tem responsabilidade sobre a sua saúde, sobre a sua própria perna. Você vai confiar É. nisso de qualquer maneira, né? Daí é que Não. vem as complicações que são graves também, que podem acontecer, entendeu? Não estou dizendo que não existam complicações com qualquer tipo de profissional, mas a ideia é saber manejá-las e diminuir ao máximo que isso aconteça, né? Acho que isso é importante a gente frisar, né? É. Não, com certeza. Ô, Klaus, e Hum. aí a gente falou também de quem trabalha sentado. Que aí Hum. você ensinou, né, esticar as pernas, colocar uma outra cadeira ali, movimentar o pé para bombear o sangue para ele voltar. E quem trabalha em pé? Ótimo. O Como é que ideal, assim. faz? E aí entra outra coisa que é importante, que é outra dúvida, né? O salto, né?
É. Mulher, isso é uma dúvida que é muito frequente também. Salto alto provoca varizes, né? E aí, Hoje, mito, verdade, provoca, não provoca? metade. Por quê? Na verdade, assim, a gente até estimula e a gente recomenda o uso de salto, mas é um salto de base larga, de torno de 5 a 7 centímetros, né? Porque esse tipo de salto, ele vai manter a sua panturrilha ativada. Olha o tanto que a gente fala de panturrilha o tempo todo, né? O tanto que ela é importante. Então ela mantém esse salto mais largo, né? Ele vai manter a sua panturrilha ativada, então acaba prevenindo varizes, dores nas pernas. Agora, se você passa o dia inteiro em pé, só com aquele salto agulha, muito fino, de 15 centímetros, sei lá, 20 centímetros, né? Esse salto, sim, vai forçar muito e esse ele pode provocar varizes, ele é prejudicial para a sua circulação venosa, né? Ah, Passar o dia inteiro em pé. Aí eu recomendaria o uso da meia, né? A meia ela pode te ajudar no alívio de sintomas, né? Assim, não sei se a gente frisou o suficiente, mas atividade física, né? Atividade acho que não. física. Vamos, nunca é demais falar de atividade física. Atividade física é importantíssimo para a sua saúde da circulação. Então, assim, às vezes eu pego pacientes que têm varizes muito grossas. Você olha assim, poxa, esse paciente é um paciente que deve ter muitos sintomas. E não tem sintoma nenhum. Normalmente é um paciente que pratica atividade física, que é magro, entendeu? Uhum. Então, atividade física realmente tem uma resposta na sua sintomatologia diária ali. Isso é importantíssimo. Então, se você é uma pessoa que passa o dia inteiro de pé, você obrigatoriamente tem que fazer atividade física. E a meia elástica pode ser uma companheira, assim, no controle dos sintomas do dia a dia, né? E também, sempre que puder, né, tá em pé ali, movimenta o pé, igual você falou, Ah, gira, é, né, eu sempre, é ativa outra ali coisa que eu a recomendo. musculatura. é, Apoia, coloca a mãozinha assim, apoia, e aí faz ponta de pé, sabe? Uhum. Fica na ponta do pé, desce, ponta de pé, desce, ponta de pé, para você estar ativando ali a sua musculatura. E, se possível, fazer algumas pausas, né? Dar uma sentadinha, dar uma. E aí, quando você fizer essa pausa, coloca uma cadeira na frente para dar uma ajuda no seu retorno venoso, né? A gente sabe que às vezes a rotina ela vai, é uma rotina extenuante, a rotina vai te consumindo ali do dia a dia, mas essas pausas de olhar para você, né? Olhar o seu corpo, né? E aí entra numa coisa que é a sua medicina, a medicina chinesa, né? Olhar para você, olhar para o seu corpo, olhar para os sintomas, para os sinais que o seu corpo dá. Acho que isso aí é importantíssimo, né? Importantíssimo. Pessoal, nós vamos direcionando aqui para acabar. Eu não queria, não, porque eu, quando começo a conversar com o Klaus, na verdade, quando o Klaus começa a falar, dá vontade de ouvir a noite inteira. Mas se Ah, vocês tiverem alguma pergunta, já vão escrevendo aí para a gente finalizar, né? E Klaus, ó, tem umas coisas aqui sobre mitos e verdades que a gente ainda não falou. Cruzar a perna piora ou não? não. O retorno? Não tem relação. Às vezes, assim, o que acontece, né? Ah, eu cruzo a perna, não sei o quê, e aí eu tenho cãibra. Sim, por quê? Porque você tá prejudicando a sua circulação arterial. Quando você cruza muito a perna ali, você está dificultando com que o seu sangue chegue. Então, a gente está falando de uma circulação arterial. Acaba também ter uma dificuldade de retorno venoso, mas isso não vai ser o suficiente para provocar varizes, o fato de você cruzar a perna. E essa cãibra é desencadeada porque a sua circulação meio que está represada. Liberou ali, a cãibra ela tende a desaparecer, É entendeu? Então, circular. movimenta o pé, movimenta a sua perna, que isso aí vai aliviar. Isso não é o suficiente para provocar varizes em você. Então, isso é um mito, né? Ninguém Mito. fica 50 horas ali com a perna cruzada o tempo todo, entendeu? Então, assim, É, você dá porque a perna dói. Doeu, você vai movimentar, entendeu? Então, é um sinal de alarme do seu corpo, já é né? o corpo dando aquele alerta. E Exato, ó, exatamente. existe algo simples que todo mundo deveria fazer e não faz? Fora atividade física. Olha, bom, simples. Manter peso é difícil? Eu acho que é, né? Manutenção do peso é algo difícil, né? É Ainda mais, o difícil. pessoal falou que
menopausa. A menopausa também vai chegando, vai ficando difícil Isso. perder peso também, né? Hormônio é Depois uma de que coisa teve que também filho tem também. influência. Hormônio tem influência no surgimento de varizes, sim, entendeu? É. Então, assim, agora, você manter a sua perna em atividade, igual a gente está aqui frisando durante toda a live, manter, fazendo esse tipo de movimentação, isso não é difícil, entendeu? Isso é uma coisa, não é difícil, né? E outra Falta de coisa que você hábito, sempre né? fala, ó. Bebam água, entendeu? Bebam água. A água é importantíssimo também para a sua circulação, né? Então, isso aí a gente já entra nem tanto mas na prevenção de varizes, mas na prevenção de trombose, né? Um Uhum. sangue que é um sangue que circula melhor, ou seja, um sangue mais fluido. Então, uma pessoa que tem uma ingesta de água mais adequada é uma pessoa que está prevenindo trombose, né? E o quanto de água é necessário? Olha, eu tenho um parâmetro que é muito fidedigno, que é a cor da sua urina. Sua urina tem que estar clara, entendeu? Mais do que a quantidade, mas assim, a urina clara, a urina translúcida é a sua, seu principal indicador de que você está bem hidratado, entendeu? Então isso aí Tá. é importantíssimo. A Olhar gente todo não. mundo aí a cor do xixi, hein, gente? Exatamente, exatamente. Importantíssimo isso aí, entendeu? É Tá. muito, muito legal. E que, É, ó, mais uma aqui. O que que as pessoas fazem achando que ajuda, mas na verdade tanto faz? Não atrapalha nem ajuda, não faz diferença nenhuma. Tem alguma coisa assim que às vezes você vê em consultório e fala, ah, doutor, eu faço isso. Aí você fala, não adiantou nada, não não adianta adianta nada. nada. Então, eu nem gosto muito de falar, mas assim, a meia elástica, né? Ela não vai prevenir o surgimento. Mas eu sou um grande fã da meia elástica, hein, gente? Uhum. Pelo amor de Deus. Porque ela controla muito e muito bem os sintomas. Todo paciente meu do consultório sai com uma medida de meia elástica. Eu vou lá, meço a perna, deixo todo mundo com a meia elástica. Uhum. Principalmente para situações, por exemplo, voos longos ou vai fazer uma viagem, sei lá, de ônibus mesmo, e vai ficar muito tempo com a perna para baixo, pesada ali, a meia elástica Quando vai eu fui para a controlar. China, você que me orientou. Foi importantíssimo, né? Mas que ela vai prevenir varizes, ela não vai prevenir varizes, entendeu? Isso não vai acontecer. É, alguma outra coisa assim que as pessoas fazem, poxa, agora me falha a memória. Talvez eu lembre aqui e possa comentar. Mas acho que é Depois, se você das lembrar, você coisas. faz um story e marca a gente para a gente compartilhar para o pessoal Isso. para saber se eles estão fazendo e não deveria fazer, e e o que deve fazer não está fazendo. Vamos fazer atividade física e beber água. Isso sim. Isso aí vai ajudar muito, né? Se a gente conseguisse entender e internalizar, né, o quanto a atividade física é importante, e agora não estou nem falando de varizes mais, mas da sua saúde de uma forma geral, né? Para controle de pressão alta, de diabetes, doenças crônicas, inclusive, doenças neurológicas, né? Alzheimer e tudo. Então, assim, se a gente internalizasse isso como importância para a prática de atividade física como prevenção de doença, nossa, a gente, sei lá, acho que muita gente ia perder emprego aí, viu? É verdade. A farmácia, né? Cláudio, Exatamente, então né? vamos fazer aqui que o pessoal falando aqui dos remédios fitoterápicos. Ah, é uma pergunta, na verdade. Ai, Os remédios isso aí é uma fitoterápicos coisa para a importante. circulação ajuda? Então, se você está usando creme para varizes, para tratar suas varizes, então isso aí é uma boa lembrança. É Olha, não está mito? adiantando nada. Não tá adiantando nada. Não está Tá. adiantando. Se você está tomando remédio para prevenção de varizes, não. Os remédios, eles servem para controle de sintomas também. Então, serve para aquele paciente que tem sintoma de peso, de cansaço, de inchaço nas pernas, né? Mas agora, se você já tem varizes grossas, se você já tem vasinhos, eles só são tratados a partir de uma intervenção laser, cirurgia, seja ela convencional ou não, a gente está falando de intervenção para o tratamento de vasinhos, microvarizes e varizes mesmo propriamente ditas. Intervenção médica. Isso, entendeu? Creme não vai adiantar, canelinha, né, doutorzinho, canelinha, nenhum desses vão adiantar para o tratamento daquelas veias grossas. Isso não vai adiantar. Alivia sintomas, acalma, às vezes, a coceira na perna, dá uma sensação de refrescância, isso sim.
mas que está tratando a causa base, não está tratando. Entendeu? Então, Tá, isso, se você está usando isso pensando em estar tratando alguma coisa, a causa, então isso aí é um mito. perfeito, maravilha. Não, cirúrgico. Isso. Ô, Cláudio, então, para a gente encerrar, se você tivesse que dar um conselho simples aí para o pessoal para começar a melhorar a circulação hoje, qual seria? Alguém aí indica um palpite? O que será, hein? Bom, não posso falar outra coisa a não ser mantenham-se em atividade, né? A atividade física ela é importante mesmo, né? E olhem para si, né? Olhem para o seu corpo. Quanto antes você tratar, melhor é. Menos invasivos, mais baratos e com melhores resultados. Nós vamos obter a partir do tratamento das suas varizes, dos seus vasinhos e de microvarizes, né? Uma veia que está ali criada, que é aquela veia longa, de longa data, já é uma veia que vai deixar mancha na sua perna, mesmo depois de tratada. Você trata a veia, mas a mancha que a veia provocou já continua, entendeu? Então, vamos evitar isso, vamos fazer um tratamento precoce. Isso é importante, importante, a gente olhar para a gente mesmo, né? Então, acho que são dois conselhos bons: olhar para a gente mesmo e fazer atividade física, né? Perfeito, Klaus. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, por compartilhar conosco tudo que você estuda aí nesses 15 anos de formado já. Acho que eu até perdi as contas já. Quantos foram, né? Foram 12, né? Contando a faculdade, né? Mas quase 16 anos, né? Foram 16. 16 anos. Então, muito obrigada por você compartilhar com a gente seu conhecimento. Parabéns pelo seu novo título, né? PhD aí, né, doutorado, defendeu Obrigado. a tese. Parabéns. Então, muito obrigada por você estar conosco e todos vocês que ficaram aqui conosco, né, nessa quase uma hora de live. Muito obrigada por estarem aqui. Boa semana para vocês, uma semana abençoada e bom descanso. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos também pelo convite, por esse bate-papo maravilhoso, né, que a gente teve com você. Saudades de você, Paty. Vamos combinar o nosso encontro aí. Vamos, sai do E, papel. e que bom, né, que a gente pôde ter um tempinho aqui para a gente conversar a respeito disso. Obrigado mesmo novamente. Uma boa noite para todo mundo. Bom descanso, bom domingo. Obrigada, Klaus. E aí eu vou deixar daqui a pouquinho nos stories o arroba do Dr. Klaus. Se surgir mais alguma dúvida, pode mandar para ele, que ele responde. Já às vezes precisar de uma consulta, ele também já Isso. direciona para agendar uma consulta Por e aí melhorar a favor. circulação das pernas, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Bom Beijos. descanso a Até todos. Bom mais. domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.